O milagre que mudou a vida de Fernando, quando a fé venceu a angústia do coração. Fernando Oliveira tinha 42 anos, era pai de 2 filhas e trabalhava como motorista de aplicativo em São Paulo. A vida não tinha sido fácil. Depois de perder o emprego fixo na crise de 2015, ele passou a fazer corridas de madrugada para sustentar a família. Mas o maior peso não era o cansaço físico, e sim a dor que carregava no peito literal e figurativamente. Há 3 anos, sua filha mais velha, Amanda, então com 16 anos, começou a sentir fortes dores no peito, falta de ar e uma fraqueza que a deixava pálida. Os médicos, após vários exames, diagnosticaram angina pectoris, uma condição grave que podia levar a um infarto a qualquer momento. Os remédios ajudavam pouco, e a menina, antes cheia de vida, agora mal conseguia subir um lance de escada sem sentir como se o coração fosse parar. Pai, eu tenho medo, Amanda confessou uma noite, segurando a mão de Fernando enquanto as lágrimas escorriam. E se eu não melhorar? E se um dia eu não acordar? Aquelas palavras perfuraram a alma de Fernando. Ele já havia perdido a mãe cedo, vítima de um problema cardíaco, e a ideia de ver a filha seguir o mesmo caminho o deixava desorientado. As contas médicas se acumulavam, os remédios eram caros, e a desesperança começou a tomar conta dele. Até que numa tarde de sábado, enquanto esperava um passageiro em frente a um templo da Igreja Universal do Reino de Deus, ele ouviu através das portas abertas um coro cantando com força. Deus é fiel. Ele não desiste de você. Algo dentro dele estremeceu. Não era a primeira vez que passava por uma igreja, mas naquela hora, foi como se uma voz sussurrasse, entre. Aqui tem uma resposta. O primeiro passo, a porta da fé. Fernando hesitou, mas acabou entrando. O lugar estava cheio, o ar vibrava com orações e louvores. No altar, um pastor falava com autoridade sobre libertação e milagres, citando casos de pessoas curadas de doenças consideradas sem solução pela medicina. Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Ele não muda e seus milagres também não. O pastor declarou enquanto as pessoas respondiam com amém e lágrimas. Fernando sentiu os olhos ardendo. Quando o pastor pediu que quem precisasse de um milagre levantasse a mão, ele, sem pensar, ergueu a sua. Um obreiro se aproximou, colocou a mão em seu ombro e perguntou: Irmão, o que você precisa hoje? Minha filha, ela tem problema no coração. Os médicos dizem que é grave. A voz de Fernando falhou. O obreiro olhou nos seus olhos e disse com convicção: Deus é maior que qualquer diagnóstico. Venha amanhã à noite para a corrente de oração. Traga sua filha. Aqui, Jesus opera. A corrente que quebrou as correntes. No dia seguinte, Fernando voltou à igreja com Amanda. Ela estava fraca, mas determinada. Ao entrarem, foram recebidos por um grupo de irmãs que oraram por eles antes mesmo de sentarem. O pastor, ao ver a menina pálida e com expressão de dor, chamou-os ao altar. Esta doença não é de Deus. É obra do inimigo para roubar a alegria desta família. Ele declarou, enquanto a congregação respondia em uníssono: é verdade. Fernando nunca tinha visto nada igual. As pessoas oravam com fogo, com lágrimas, com gritos de guerra espiritual. O pastor ungiu Amanda com óleo consagrado, impôs as mãos sobre ela e começou a clamar: Em nome de Jesus, eu quebro esta maldição sobre o coração desta jovem. Sangue de Jesus, purifica suas artérias. Espírito de doença, sai agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amanda começou a tremer. Fernando, de joelhos ao lado dela, sentia o coração acelerado, mas não de medo. Era uma esperança estranha, como se algo sobrenatural estivesse acontecendo ali. De repente, Amanda soltou um suspiro fundo e abriu os olhos, surpresa. Pai, a dor foi embora. Ela sussurrou. Fernando não acreditou de imediato. Mas quando saíram da igreja, Amanda subiu os degraus da escada sem parar, sem falta de ar, sem apertar o peito. O milagre tinha acontecido. A fogueira santa e a transformação. Nos dias seguintes, Fernando e Amanda não faltaram a nenhum culto. Participaram da fogueira santa de Israel, onde o pastor ensinou sobre a importância de queimar o passado e abraçar a bênção de Deus. Eles entregaram o problema nas mãos do Altíssimo através de ofertas de fé, entendendo que a prosperidade não era só financeira, mas também de saúde e paz. Deus não precisa do nosso dinheiro, Ele quer o nosso coração. Mas quando damos com fé, abrimos a porta para Ele agir, explicou o pastor numa campanha de dízimo e ofertas. Fernando, que antes mal conseguia pagar as contas, começou a ver portas se abrirem. Um cliente fixo o contratou para trabalhar como motorista particular, com salário melhor. Amanda, livre da angina, voltou a sorrir, a brincar, a sonhar com o futuro. Mas o maior milagre não foi só a cura física. Foi a transformação espiritual da família.
Fernando, que antes era um homem amargurado e desconfiado, tornou-se um guerreiro de oração. Aprendeu que a fé não é passividade, mas uma batalha travada de joelhos. O testemunho no altar, Deus é fiel. 6 meses depois, Fernando subiu ao altar para dar seu testemunho. Com a voz embargada, ele contou como chegou à igreja arrasado e saiu de lá com uma filha curada e uma vida restaurada. Eu pensava que Deus tinha me abandonado, mas Ele só estava esperando eu dar o primeiro passo. Na Universal, eu aprendi que a fé sem obras é morta. Não adianta só pedir. Tem que lutar, tem que crer, tem que obedecer. A congregação aplaudiu, muitos choravam. O pastor, emocionado, reforçou: este é o Deus que servimos. Um Deus de milagres que não olha para a nossa situação, mas para o nosso coração. A lição que ficou. Hoje, Fernando é um obreiro voluntário na igreja. Ele e Amanda frequentam as vigílias de oração e ajudam a receber pessoas que chegam com os mesmos medos que ele já teve. Sua história se tornou um farol para muitos que pensam não haver saída. A gente acha que o problema é grande demais, mas Deus é maior. O que Ele pede é que a gente confie, mesmo quando não vemos o caminho. A fé não tira a luta, mas dá força para vencê-la. Diz Fernando, sempre que alguém pergunta como conseguiu superar tudo. E assim, numa igreja onde o sobrenatural se torna real, onde pastores oram com unção e autoridade, onde campanhas de fé movem o impossível, Fernando descobriu a verdade mais poderosa de todas. Deus não muda. Ele ainda faz milagres. E a Igreja Universal é um lugar onde esses milagres acontecem para quem crê. Porque para Deus nada é impossível. Lucas 1h37. Fernando não imaginava que sua vida se tornaria um testemunho vivo do poder de Deus. Mas o que aconteceu depois de sua cura foi ainda mais surpreendente. Um dia, enquanto participava de uma vigília na Universal, ele sentiu um chamado no coração: ajudar outros que estavam onde ele já esteve. Foi então que ele começou a servir como obreiro, recebendo pessoas na porta da igreja, ouvindo suas dores e as encaminhando para a oração. Muitas vezes ele via o desespero nos olhos daqueles que chegavam, o mesmo desespero que ele já sentiu. Mas agora, com a palavra certa e a fé que havia crescido dentro dele, Fernando passava segurança: Deus vai te ajudar, assim como me ajudou. Um caso que marcou muito foi o de uma mulher chamada Maria que chegou à igreja arrasada. Seu filho, viciado em drogas, estava desaparecido há semanas. Ela chorava sem esperança, dizendo que já havia tentado de tudo. Fernando a abraçou, lembrou de quando ele mesmo achou que não havia saída e a levou até o altar. Os pastores oraram com autoridade e na mesma semana, o filho de Maria apareceu em casa pedindo ajuda. Hoje, ele está livre das drogas e frequenta a igreja ao lado da mãe. Fernando também viu milagres financeiros. Um homem desempregado e com dívidas chegou à igreja quase sem forças. Depois de participar da campanha da fé, recebeu uma proposta de trabalho no mesmo dia, com um salário que cobriu todas as suas necessidades. Isso não é coincidência, é Deus. Ele disse emocionado ao contar o caso para Fernando. Mas o que mais impressionava Fernando era ver como a Igreja Universal era um lugar onde o sobrenatural se manifestava de forma simples, mas poderosa. Não eram apenas histórias isoladas, eram vidas transformadas todos os dias. Pessoas que chegavam com doenças, depressão, vícios ou problemas familiares e saíam com um novo propósito. Certa vez, durante uma corrente de oração, uma mulher com um tumor avançado foi levada ao altar. Os pastores impuseram as mãos sobre ela e no exame seguinte, os médicos não encontraram mais nenhum vestígio da doença. Os médicos não têm explicação, mas eu sei que foi Deus, ela declarou, chorando de alegria. Fernando aprendeu que os milagres não são apenas para alguns, mas para todos que creem. A Universal não era só um lugar de oração, era um lugar de ação, onde a fé se tornava realidade. E ele, que já tinha sido um homem quebrado, agora via a mão de Deus agindo de forma tão clara que não tinha mais dúvidas. Onde a fé, Deus age. Muitas pessoas pensam que milagre é coisa do passado, mas eu vivo isso todos os dias aqui, diz Fernando com os olhos brilhando. Deus não mudou. Ele ainda cura, ainda libera, ainda transforma. E a Igreja Universal é a prova disso. E assim, a cada dia, mais vidas são alcançadas, mais corações são restaurados, e o nome do Senhor é glorificado. Porque, como a Bíblia diz, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Lucas 18h27. Fernando não parou por aí. Depois de receber seu milagre, ele sentiu um fogo no coração que não podia mais conter. Toda vez que entrava na Universal, via pessoas com os mesmos olhares perdidos que ele já teve, rostos marcados pela dor, pela doença, pela derrota. E então, ele começou a compartilhar sua história.
Não com palavras bonitas ou discursos preparados, mas com a verdade crua de quem foi tirado do lixo para se tornar um testemunho vivo. Uma tarde, enquanto ajudava na distribuição de alimentos do projeto Sopa do Bem, ele conheceu Dona Maria, uma senhora de 68 anos que mal conseguia andar por causa de uma artrose severa. Ela vinha à igreja há meses, mas ainda não tinha recebido sua cura. Fernando se ajoelhou ao lado dela, colocou a mão em seu ombro e disse: Dona Maria, eu também achei que Deus tinha me esquecido. Mas Ele não esquece de ninguém. Hoje é o seu dia. E ali mesmo, entre lágrimas e clamores, eles oraram juntos. Não foi uma oração longa, cheia de palavras difíceis. Foi um grito de fé, um pedido simples de um filho para o pai. Quando Dona Maria se levantou, seus joelhos não doeram. Ela deu os primeiros passos firmes em anos, e a igreja inteira explodiu em louvor. É verdade. Deus ainda faz milagres, gritava ela, abraçando Fernando como se fosse seu próprio filho. Aquilo não era coincidência, não era efeito psicológico. Era a mão de Deus agindo mais uma vez, bem ali, no meio do povo. Mas Fernando sabia que milagre não era só cura física. Alguns dias depois, um jovem chamado Rodrigo procurou a igreja arrasado. Ele estava viciado em drogas há mais de uma década, tinha perdido a família, o emprego e até a vontade de viver. Já tentei de tudo, pastor. Não tem mais jeito, ele disse, com os olhos vermelhos e as mãos trêmulas. Fernando não deu sermão. Ele apenas contou sua própria história. Eu também achei que não tinha saída. Mas aqui, eu encontrei Jesus. E se ele me libertou, pode libertar você também. Rodrigo começou a frequentar as reuniões de libertação. Não foi fácil. As crises de abstinência eram fortes, as tentações voltavam como ondas. Mas toda vez que ele pensava em desistir, alguém da igreja estava lá. Um irmão para orar, um pastor para dar uma palavra de ânimo, uma irmã para trazer um prato de comida. Até que numa sexta-feira à noite, durante um culto de libertação, Rodrigo quebrou em choro. Não aguento mais essa vida, ele gritou. E ali, entre lágrimas e clamores, algo mudou. Uma paz que ele nunca tinha sentido encheu seu coração. Quando saiu da igreja aquela noite, ele jogou fora todo o resto de drogas que ainda tinha guardado. Nunca mais voltou atrás. Hoje, Rodrigo é um dos voluntários mais ativos da Universal em sua cidade. Ele ajuda outros dependentes químicos a encontrarem o mesmo caminho de liberdade que ele encontrou. Se não fosse essa igreja, eu estaria morto, ele diz, sem meias palavras. Aqui, eu não só encontrei Deus, eu encontrei uma família. E assim, a história de Fernando se multiplicou. Cada vida transformada virava uma semente plantada, e essa semente gerava mais frutos. A Universal não era só um lugar onde as pessoas iam buscar milagres, era um lugar onde elas aprendiam a ser milagres para os outros. Uma vez, uma mulher chamada Ana chegou à igreja com um diagnóstico de câncer em estágio avançado. Os médicos tinham dado poucos meses de vida. Ela entrou arrastando os pés, com o rosto pálido e os olhos cheios de medo. Mas quando ouviu os testemunhos de cura, algo acendeu dentro dela. Se Deus curou eles, pode me curar também, ela pensou. E começou a lutar na fé. Ana não faltou a nenhuma reunião. Ela orava e jejuava, declarava a palavra de Deus sobre sua vida. Os exames continuavam ruins, mas ela se agarrou à promessa. Pelas suas pisaduras, fomos sarados, Isaías 53, 5. Até que 3 meses depois, um novo exame mostrou o impossível. O tumor tinha sumido. Os médicos não tinham explicação. Mas Ana tinha, Deus é fiel. Ele não mentiu para mim. Hoje, quando Fernando olha para trás, ele não vê mais aquele homem quebrado que entrou na Universal pela primeira vez. Ele vê um exército de pessoas que, como ele, foram resgatadas do fundo do poço. Ele vê mães que recuperaram seus filhos das drogas, casais que reconstruíram seus lares, doentes que saíram das cadeiras de rodas, depressivos que voltaram a sorrir. As pessoas perguntam, por que a Universal? Diz Fernando com um sorriso no rosto. Eu respondo, porque aqui Deus não é só uma teoria. Aqui, Ele age. Aqui, Ele muda vidas. E a cada dia mais uma pessoa entra aquelas portas com o coração partido e sai com uma história de vitória para contar. Porque no final não se trata só de milagres, se trata de um Deus que ainda hoje caminha entre seu povo, curando, libertando e restaurando tudo que o inimigo roubou. E essa história não para. Ela continua todos os dias em cada igreja, em cada vida que se rende ao poder de Deus. Porque, como Fernando gosta de dizer, enquanto houver alguém que precise de um milagre, a Universal estará de portas abertas. E Deus estará lá, pronto para agir. Naquele mesmo domingo, enquanto Fernando terminava seu testemunho, uma mulher chamada Marisa entrou pela primeira vez na Universal. Ela vinha arrastando uma dor que parecia não ter fim,
Há 3 anos, seu filho Lucas, então com 16, havia se envolvido com drogas e desaparecido. A polícia não encontrava pistas, os vizinhos cochichavam, e seu marido, sem esperança, havia se afastado. Marisa vivia entre lágrimas e orações silenciosas, até que uma amiga, que também havia sido curada de uma doença grave na igreja, a convenceu a ir. Ela sentou-se no fundo, com as mãos trêmulas e o coração apertado. Quando o pastor começou a falar sobre restauração familiar, foi como se Deus estivesse falando diretamente com ela. Hoje alguém vai receber de volta o que perdeu, declarou o pastor, com uma autoridade que fez Marisa estremecer. Ela levantou a mão, mesmo sem força, e os obreiros a levaram até a frente. Enquanto oravam por ela, Marisa sentiu algo que não sentia há anos: paz. Não era a paz de quem desiste, mas a certeza de que Deus estava no controle. Senhor, se o Senhor existe mesmo, me mostra onde está meu filho, ela sussurrou entre lágrimas. Naquele momento uma imagem veio forte à sua mente, o endereço em uma cidade vizinha, um lugar que ela nunca havia ouvido falar. Sem hesitar, Marisa saiu da igreja e pegou um ônibus até aquele endereço. O caminho parecia longo, mas sua fé era maior. Quando chegou, reconheceu o lugar da visão, uma pequena casa de fundo com janelas gradeadas. Com as pernas trêmulas, bateu na porta. Um homem atendeu, desconfiado, mas quando ela mencionou o nome de Lucas, seu rosto mudou. Ele está aqui, o homem disse, baixando a cabeça. Mas não é mais o mesmo. Marisa entrou e encontrou seu filho, magro, com olheiras fundas, mas vivo. Ele a olhou sem acreditar. Mãe, como você me achou? Lucas perguntou, a voz quebrada. Ela não teve palavras. Só o abraçou forte, chorando e agradecendo a Deus. Na semana seguinte, os dois voltaram à Universal. Dessa vez não era só Marisa que precisava de um milagre, era Lucas, que queria se libertar de uma vez por todas. No altar, enquanto o pastor orava, o jovem começou a tremer. Algo dentro dele se quebrava. De repente ele gritou, eu quero ser livre. E como um peso que cai, todas as amarras se romperam. Lucas saiu dali com os olhos brilhando, como se tivesse acordado de um pesadelo longo demais. Hoje, um ano depois, Lucas é um obreiro na igreja. Ele ajuda outros jovens que, como ele, achavam que não havia saída. Marisa, que quase perdeu a fé, agora lidera um grupo de oração para mães que sofrem com filhos nas drogas. E toda vez que alguém pergunta como tudo mudou, ela responde com o mesmo sorriso de Fernando, porque na Universal, Deus não só ouve, Ele age. E quando Ele age, nada fica igual. E assim, a história continua. Porque para cada Marisa que recupera um filho, para cada Lucas que renasce das cinzas, para cada família que se reconstrói, há um Deus que não se cansa de fazer milagres. E a Universal segue de portas abertas, porque o milagre de hoje é só o começo do que Deus ainda vai fazer amanhã. No mesmo bairro onde Lucas e Marisa encontraram esperança, morava Dona Cida, uma senhora de 68 anos que há mais de 10 anos vivia trancada em seu apartamento. Depois que perdeu o marido e o filho mais velho em um acidente de carro, ela se recusava a sair de casa, mesmo para comprar comida. Os vizinhos deixavam sacolas na sua porta, mas ela mal agradecia. Diziam que ela falava sozinha, que às vezes gritava à noite. Alguns até achavam que ela estava amaldiçoada. Até que um dia a obreira Ana, que visitava as casas do bairro levando a palavra de Deus, bateu à sua porta. Dona Cida não atendeu. Ana voltou no dia seguinte e no outro, até que na quinta tentativa, ouviu um sussurro do outro lado, vai embora. Deus não quer saber de mim. Mas Ana não desistiu. Ela encostou a testa na porta e começou a orar em voz alta, com uma fé que não deixava espaço para dúvidas. Senhor, a senhora não está sozinha. O Senhor está aqui, e Ele vai tirar essa dor do seu coração. Hoje, essa porta vai se abrir. Dentro do apartamento, Dona Cida sentiu algo estranho. Não era medo, não era raiva. Era uma pontada no peito, como se uma mão invisível estivesse puxando-a para frente. Tremendo, ela girou a chave. Quando a porta se abriu, a luz do sol entrou pela primeira vez em anos, iluminando seu rosto marcado por lágrimas secas. Ana não disse nada. Só a abraçou forte, enquanto Dona Cida chorava como uma criança. Naquele mesmo dia, Dona Cida foi pela primeira vez à Universal. Não conseguiu ficar em pé durante todo o culto, suas pernas tremiam. Mas quando o pastor fez a oração pelos corações quebrantados, ela sentiu algo que não sentia há décadas: paz. Não era a ausência de dor, mas a certeza de que mesmo no meio dela, Deus estava ali. 3 meses depois, Dona Cida já liderava um grupo de apoio para idosos que sofriam com solidão. Ela contava sua história sem vergonha. Pensei que minha vida tinha acabado. Mas Deus mostrou que onde o homem vê um fim, ele vê um recomeço.
E toda vez que alguém novo chegava ao grupo, ela repetia as mesmas palavras que Ana lhe disse na porta. Hoje, essa porta vai se abrir. Enquanto isso, do outro lado da cidade, o jovem Ricardo, de 22 anos, entrava na igreja arrastado pela namorada, desconfiado. Ele tinha uma doença rara nos ossos, que os médicos disseram ser progressiva e sem cura. Andava com muletas e tomava remédios que só pioravam suas dores. Se Deus é tão poderoso, por que ele não me cura? Desafiou o pastor durante um culto. O pastor não deu uma resposta pronta. Em vez disso, chamou os obreiros para orarem por ele ali mesmo. Ricardo sentiu as mãos sobre sua cabeça e, de repente, uma corrente elétrica percorreu seu corpo. Ele gritou não de dor, mas de algo que não sabia explicar. Quando abriu os olhos, estava de pé, sem as muletas. Os médicos depois confirmariam, sua doença havia desaparecido. Mas o verdadeiro milagre não foi só a cura. Foi Ricardo que, antes amargurado, agora sorria ao dizer: Deus não tira a prova antes da hora. Mas quando ele age, não há doença, não há dúvida, não há medo que resista. E assim, como um rio que não para de correr, as histórias se multiplicavam. A Universal não era só um lugar. Era um campo de batalhas vencidas, onde cada testemunho era uma prova de que Deus não só existe, como está vivo, agindo, transformando o impossível em realidade. Porque milagre não é só o que a gente vê, é o que a gente vive. E lá, entre lágrimas, sorrisos e mãos levantadas, o impossível vira rotina. Afinal, quando Deus começa a agir, não há limite para o que ele pode fazer. E amanhã, com certeza, terá mais uma história para contar. O milagre de Arion não terminou com a cura. Nos meses que seguiram, seu corpo, antes debilitado, ganhou força, mas foi sua alma que floresceu de verdade. Ela, que antes se escondia do mundo, agora abraçava estranhos na igreja, compartilhando não só seu testemunho, mas a certeza de que Deus escreve recomeços até onde só havia pontos finais. Ricardo, seu marido, trocou o peso da amargura pela leveza de quem entendeu que a fé não é a ausência de tempestades, mas a certeza de que há alguém no leme. Uma tarde, enquanto Arion ajudava a servir café na Universal, uma mulher com olhos inchados de choro a abordou. Minha filha tem a mesma doença que a senhora teve. Os médicos disseram que não há esperança. Arion segurou suas mãos e, com voz firme, repetiu as palavras que um dia a salvara. Deus não tira a prova antes da hora. Mas quando ele age, o impossível se ajoelha. A lição não era sobre a cura em si, mas sobre o que ela revelou, que milagres não são exceções, mas convites, para crer além do visível, para persistir quando a lógica diz pare, para entender que Deus não muda as circunstâncias apenas, ele muda a gente no processo. Arion aprendeu que a dor não é um castigo, mas um chamado à dependência daquele que faz até as pedras clamarem. E assim, como um eco que não se apaga, sua história se juntou a tantas outras naquela igreja. O viciado que voltou para casa limpo, a mãe que abraçou o filho dado como morto, o desempregado que abriu seu próprio negócio. Porque milagre não é só o que Deus faz por nós, mas o que Ele faz em nós, transformando medo em coragem, dúvida em adoração, e cada impossível, em um novo capítulo de sua glória. Amanhã, com certeza, haverá mais uma história para contar. E a sua pode ser a próxima. Afinal, Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E hoje, como ontem e sempre, seu braço não encurtou. Basta estender a mão.